Bom dia, minha flor. Bom dia, querido. Bom dia, irmãos e amigos que nos ouvem e nos veem através da internet. Eu desejo um bom dia para todos nós, que esse dia seja um dia de graça, de paz, de favor de Deus, e que nós possamos estar recebendo dele mesmo tudo aquilo que nós precisamos. Todos nós temos necessidades, e muitas, e só mesmo aos pés do Senhor é que nós podemos nos achegar e pedir misericórdia e apresentar a Ele as nossas dificuldades, porque Ele, como Pai bondoso, Ele sabe daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos, e pela Sua palavra, que não pode negar a si mesmo, Ele nos acolhe, Ele nos ama, independente da nossa fragilidade, da nossa maldade, da nossa inconstância. Então, eu gostaria de incentivar a você, independente daquilo que você esteja passando, que você se achegue ao seu Pai Celestial e venha aprender dele através não só da IBD, mas como todo culto, pela manhã, pela noite, para que nós possamos crescer e principalmente ficar firmes no meio de tantas circunstâncias adversas que nós estamos passando. E uma em especial, que acompanha há muitos, alguns há muito tempo, outros há pouco tempo, é a questão de pais, como ser bons pais, como ser bons filhos, como ser bons senhores e servos. A Bíblia nos ajuda em muitas das dificuldades que nós temos. A nossa lição hoje está baseada em Efésios 6, de 1 a 9. Semana passada nós estivemos, e no domingo anterior, com o pastor João, sobre o casamento, aprendendo, né, sobre os homens e as mulheres, deveres, como se relacionar. E hoje nós estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre relacionamento de pais e filhos. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 6, de 1 a 9, porque nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Eu sei que são versículos conhecidos nossos, mas que a gente tire da nossa mente aquela ideia assim, isso aí eu já ouvi. E que você possa, como eu também tenho pedido a Deus, que eu possa estar lendo isso como se fosse a primeira vez, para que esse ensino entre e nos corrija naquilo que a gente precisa ser corrigido. Diz assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens,
sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu e que para com ele, não há acepção de pessoas. Então, como eu estava falando pela primeira vez, a primeira coisa, independente da lição que eu posso compartilhar aqui com os irmãos, é que o relacionamento de pais e filhos, senhores e servos, passa pelo seu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, né? Não fazendo a homens. Então, a gente não obedece ao nosso pai e à nossa mãe, a gente não é bom filho, independente até da nossa idade, porque nós somos bonzinhos. Primeiro, porque é justo, e a gente vai entender isso na lição. E segundo, porque nós estamos fazendo como ao Senhor, para Deus. E quando você faz as coisas para Deus, as coisas mudam de figura. O peso daquilo que você está fazendo deixa de ser peso. E você fala, Senhor, né? Esse chefe, essa empresa, está difícil, mas eu vou trabalhar aqui como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. E as coisas ficam... Deus abre os seus caminhos e desembaraça, como diz a palavra de Deus, né? Desembaraça os seus caminhos e também você se sente obedecendo, que é muito bom, tá? Nosso versículo-chave está no versículo 4 desse capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós temos como alvo que nós vamos entender o melhor papel dos pais e dos filhos e também o relacionamento de servos e senhores. O que nós vamos aprender aqui? O que precisa entrar aí na nossa cognição? Nós precisamos conhecer que o padrão de Deus para os pais e as atitudes que o Senhor espera deles, e quais atitudes ele espera dos empregados e patrões. O que nós precisamos sentir? A gente precisa avaliar como é que a gente tem sido como filho, pai, empregado, patrão, e reconhecer onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa mudar. E o que vai mexer no nosso comportamento? Tornar-nos filhos melhores, pais melhores, empregados melhores, patrões melhores, né? De acordo com os padrões de Deus. Então, eu fiquei rindo, quando lembrava, ria e também pesava a responsabilidade, porque o pastor João, semana passada, falou que Deus abençoe quem vai falar a lição da semana que vem. Eu falei, é verdade. Estava ali sentada, porque coisa difícil é falar em relacionamento em família. Cada um tem uma família, cada um tem uma realidade, cada um tem uma história, e muitas vezes a gente acha que é impossível melhorar. Mas vamos ver o que a lição e a Bíblia nos diz e como é que a gente pode crescer nesse processo. Paulo aí continua falando sobre os relacionamentos, e primeiro ele vai falar sobre pais e filhos. Ao dizer que para os filhos obedecer aos pais, o apóstolo destaca aí duas verdades. A primeira, que devem obedecer ao Senhor, o que significa que a obediência aos pais faz parte dos deveres que os filhos têm de Cristo, né? Nós já falamos sobre isso, como Senhor da nossa vida. E aqui ele fala também que o próprio Jesus foi submisso aos pais. Nós vemos lá em Lucas 2:51, eu não vou abrir, mas fala sobre quando Jesus ainda era pequeno e que ele era submisso aos seus pais. A segunda verdade é que obedecer aos pais é justo. O que quer dizer essa justiça? Que em todas as sociedades e todas as culturas tratam a obediência dos filhos aos pais como algo justo. E o que é justo? É alguma coisa devido. A gente precisa obedecer. Nos dias de hoje está um pouco difícil, porque as crianças, os filhos, não querem obedecer aos pais. Nós vamos ver um pouquinho lá para frente, mas eu já queria adiantar que
a primeira influência que chega para as crianças são os amigos, ou para os jovens, adolescentes. Primeiro eles perguntam o que os amigos acham. Depois eles vão perguntar o que os youtubers acham. Vão lá na internet e vão saber o que fulano está falando sobre isso, né? E ver vídeos. E, em terceiro lugar, eles vêm aos pais. Então, quando a criança, o jovem, o adolescente chega a nós como pais, ele já passou por duas instâncias que muitas vezes não dão os conselhos melhores. Então, que Deus realmente nos ajude, nos dê sabedoria, porque é um jogo que a gente já começa com 2-0. Se a gente fizer nós estamos no lucro, mas o nosso desejo é ganhar esse jogo, né? Que não é um jogo, mas é só uma forma comparativa da gente falar, né? Então, porque é do relacionamento familiar que a criança vai aprender a se relacionar com a sociedade como um todo e com a vida em geral. Então, se não se aprende a obedecer, se não tem regras, se não tem limites, vai como onda, né? Vai se propagando assim. Vai ter dificuldade na escola, vai ter dificuldade no emprego, vai ter dificuldade, muitas vezes, infelizmente, uns chegam à prisão e um pai e com a mãe, ainda que se achem que os pais e as mães são duros, na prisão vai ser pior, muito pior, ou na mão de outras pessoas. Então, filhos, às vezes é muito difícil obedecer, todos nós já fomos filhos, mas você ganha muito em obedecer aos seus pais. O padrão de Deus para os filhos é a obediência, que nós vemos aí nos versículos de 1-3. E não é uma opção, é um mandamento. Paulo, então, está citando Êxodo 20:12, que fala sobre honrar o pai e a mãe. Isso significa dar peso, dar importância, valorizar, ter apreço, prestigiar. Olha quanta coisa importante nesse honrar. A gente fala honra teu pai e tua mãe, mas o que é honrar? Olha só, dar peso, dar importância, valorizar, ter apreço, prestigiar. E nós vemos que isso tanto tem se perdido hoje em dia. Eu estava vendo um vídeo estarrecedor, que a internet faz parte da nossa vida, né? E a gente volta e meia vê algumas coisas. Eu vi uma coisa, para mim foi terrível aquilo, mas eu sei que isso acontece. Não sei quantos já tiveram acesso. A filha pegou a mãe pelos cabelos, grudou, né? O pai tentava tirar e não conseguia. Ninguém conseguia tirar. A mãe não conseguia se soltar, o pai não conseguia soltar a garota, e a filha emaranhou o cabelo, ela tinha cabelo grande, né? E puxou e falava: você vai me deixar ir na festa? Aí a mãe falava: solta o meu cabelo, solta o meu cabelo. Você vai me deixar ir na festa? Enquanto a mãe não falou, eu deixo, ela não soltou o cabelo da mãe. É com essa cara aí que eu fiquei. Foi assim, com essa expressão mesmo no rosto que eu fiquei. Porque se a mãe não deixa fazer alguma coisa, então a mãe não teria os cabelos soltos ali. Então, olha que distância que está entre o honrar, né? O que estava acontecendo naquela família, o que acontece nas nossas famílias, que as coisas às vezes não vão muito bem nessa questão de obediência, de honra. Ele vem falando também que no livro de Provérbios fala muito sobre essa obediência. Provérbios tem muitos versículos, irmãos. Nós, aqui com o tempo que temos, não temos condições de ler tudo. Mas Provérbios 17:25, eu separei só 2. Dessa relação tem bastante aqui, mas você pode ler depois. Provérbios 17:25 diz assim: o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Então, isso é o que a Bíblia diz sobre a não obediência.
E no 19:26 de Provérbios mesmo, diz assim: o que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Foi esse exemplo que nós acabamos de ver agora, né? E alguma que fala sobre ética, né? A ética dos 10 mandamentos sobre essa questão de pais e filhos. É preciso que os filhos reverenciem os seus pais, que os ajude financeiramente, né? Lógico, conforme as suas posses e até, né? Aqui fala até fazer sacrifício, dependendo do caso, submeter-se aos seus desígnios quanto à vontade divina, quando a vontade divina é respeitada e o núcleo da nova família não é prejudicado. Depois eu vou voltar aqui. Ser misericordioso para com eles, tratá-los bem em qualquer circunstância e jamais abandoná-los, né? Nós entendemos também, essa lição me botou muito para pensar, porque ainda que seja exigida e ensinado a essa obediência dos filhos aos pais, nós temos visto também uma disparidade muito grande, uma coisa muito difícil em relação dos pais aos filhos. Então, muitas vezes você fala assim, Senhor, como? Como que a gente procede nessa situação? Então, é mesmo com sabedoria, pedindo orientação a Deus. Eu conheço uma pessoa que tem uma filha, na época, uma de 7, e a outra acho que estava com 11, né? Ela falou, eu não quero filhos que me dê problemas. Eu vou largar vocês na rua, o conselho tutelar que pegue. Até parece que ela não vai ser, o conselho tutelar não vai chegar nela. Mas, aí o que aconteceu? Uma pessoa que não tem nada a ver com a família pegou a de 7, né? E a de 11, que agora deve estar com 13 para 14 anos, está com uma pessoa da família, mas está fazendo tudo porque não, uma criança, eu posso dizer assim, de 13, 14 anos não pode fazer. Então, queridos, eu estou contando isso para vocês verem que às vezes está difícil o relacionamento, a gente não pode romantizar. Não, filho tem que obedecer, tem. Mas a gente precisa entender também que os pais, por isso aqui na nossa lição vai falar, que os pais não podem provocar ira aos filhos. Então a gente tem que pensar muito nisso, tá? Eu falei que ia voltar aqui, submeter seus desígnios quanto à vontade divina, é respeitada. Desculpa, submeter-se, o que os filhos precisam fazer em relação aos pais, tá? Para a gente contextualizar. Submeter-se a seus desígnios, ao desígnio dos pais, quando a vontade divina é respeitada e o núcleo da nova família não é prejudicado. Isso porque acontece de filhos se casarem e a mãe quer ficar ali, ou mandando na casa, ou toda hora exigindo que o filho esteja, não, você tem que vir aqui, não, no seu aniversário tem que ser aqui, enfim, então começa a interferir na vida do casal novo. Isso, por mais que a gente ame a nossa mãe, o nosso pai, a gente tem que colocar o limite, falar, olha mãe, eu vou passar no dia anterior com a senhora, no dia seguinte, mas no dia do meu aniversário, digamos que eu estou usando o exemplo que me veio à mente, eu vou passar com a minha esposa. Então, é preciso também limites em relação aos nossos pais, tá? Continuando aí, o padrão de Deus para os filhos é a obediência. A obediência é o caminho para obter bênçãos, né? Diz lá em Efésios 6:3, né? Para que te vá bem e tenha vida longa sobre a terra. E aí a gente entende essa vida longa de 3 maneiras, né? Em relação à história, ele fala que dá o exemplo de Josué e Caleb, que após 40 anos de peregrinação, entraram na terra, né, se apossaram da terra por causa da obediência aos princípios espirituais dos pais. Também, de uma forma literal, porque quando a gente obedece aos pais, muita coisa da nossa vida, muito transtorno a gente evita. Parece que a gente está perdendo.
né? Depois, se der tempo, se não der essa semana, eu leio na outra, um texto de reflexão aqui que eu separei sobre os pais maus, né? Então, se você diz, não vai ficar na rua até meia-noite, não vai na companhia de qualquer pessoa, você está sendo um pai mau na visão do seu filho, né? Mas é o melhor que ele poderia ter. Então, em Provérbios 10, 27, reforça isso que nós estamos falando, que muitas vezes é preciso dizer não. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados, né? Então, quando a gente teme, quando a gente obedece, muita coisa que eu e você, como filhos já adultos, os que são, queria fazer e o pai não deixou, até um irmão, né? Eu já fui livrada de várias esparrelas, porque o meu irmão falava, não vai fazer, não vai para aquele lugar. E era irmão mais velho, eu que desobedecesse, né? E hoje em dia eu já pude retornar, depois de adulta, e falar, irmão, muito obrigada por aqueles nãos, muito obrigada, você me salvou de grandes dores, né? Então isso é importante. E a interpretação espiritual, né? Esses longos dias, né? Que a gente, para que te vá bem e tenha uma vida longa sobre a terra, também tem uma interpretação espiritual, porque ter os dias prolongados é estar em comunhão contínua estar em comunhão contínua com o Senhor. E a vida eterna é o prolongamento da vida e da comunhão até depois da morte. Então, se a gente obedece, né, a gente está seguindo aquilo que Deus determina, a nossa vida é eterna. É lógico que a vida eterna, que a gente precisa arrumar aqui para não aparecer uma coisa diferente, passa por receber Jesus como único, suficiente Salvador. Mas você obedecendo, então, não só os princípios, aquilo que seu pai fala para você, como também aquilo que Deus deseja para você, né? Você vai ter a sua vida prolongada, tá? Eu achei interessante que é bom que quando a gente dá a lição, que a gente aprende a opção de coisa que, apesar de ser bem velhinha de igreja, a gente nunca viu daquela forma. Então, eu aprendi aqui que há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer é quando Eduardo fala para Esther, vai ali em tal lugar falar com a minha mãe sobre isso, está obedecendo, né? E honrar significa respeitar e amar. Então, os filhos não devem desobedecer. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao obedecerem seus pais. Não se requer que filhos adultos, aí aqui a gente até já falou, obedeçam a pais tiranos, né? É quando os pais vão além daquilo que eles podem fazer e eles submetem até pessoas adultas já casadas ao que eles querem. Isso não está certo também, tá? Mas a responsabilidade de honrar os pais é vitalícia, tá? Nem sempre vai dar para obedecer dependendo do contexto de que nós já falamos, mas a honra você vai precisar ter sempre, né? O padrão de Deus para os pais. Como eu sabia que a lição era um pouco difícil, eu fui pedir ajuda assim, a vários universitários. Então, volta e meia, eu vou pegar uma revistinha aqui de artigos que eu li sobre esse tema para poder compartilhar e ficar mais claro o entendimento para os irmãos e para mim também, tá? Então, o padrão de Deus para os pais, eu queria ler um pedacinho aqui que eu achei interessante. Nós vivemos numa época de grandes mudanças e num ritmo acelerado. Isso tem deixado os pais apreensivos e confusos. Os valores estão sendo modificados. É verdade, né? É só a gente andar, conversar com crianças ou ter acesso ao que as escolas estão ensinando, que a gente pode confirmar isso. Comportamentos antes considerados absurdos, hoje são vistos como normais. Lidar com isso... Obrigada, querida.
lidar com isso tem gerado muitas dúvidas. Não tem sido fácil lidar com limites e disciplina. Muitos pecam com permissão em excesso e outros com excesso de controle, né? Então, muitos pais liberam tudo, você pode tudo, você faz tudo, deixa o filho, né? É o filho que decide onde que vai sentar no restaurante ou no lugar que você vai para almoçar, onde que vai passar as férias. Então, nas compras, são os filhos que vão decidir qual é a melhor opção, enfim. Então, e outras pessoas exercem o excesso de controle. A criança não pode nada, não pode dar uma opinião. Então, realmente é uma linha assim bem tênue que a gente precisa de equilíbrio, tá? Então, nenhuma coisa nem outra que a gente precisa seguir aí. Então, em Efésios 6:4, tem uma divisão muito clara da tarefa dos pais. Primeiro, o que eles não devem fazer, e depois o que eles devem fazer. Antes de entendermos esse significado, ele vai falar aqui do significado da palavra pai, pateres, né? Mas que está se referindo a pais e mães, enfim. Então, o que nós gostaríamos de falar que o que aconteceu conosco, irmãos? Alguns, né? Alguns novinhos, talvez não. Mas, quanto mais para trás for a nossa idade, a gente sabe que a educação foi ali, né? Eu ainda sou do tempo que a mãe só olhava. Quando ela olhava, sabia, saía de fininho, mudava o prumo, porque eu estava fazendo besteira, né? Mas muita coisa foi não e não sem lógica, sem explicação. E que isso, depois nós vamos falar o que isso traz para a gente, não, em algumas situações não traz coisa boa, né? Então, o que a gente pensa? Quando eu for, se você teve uma educação assim muito rígida, você fala, não, quando eu for pai, tudo, ou mãe, tudo vai ser diferente. Eu vou deixar meu filho fazer isso, tal e tal, que minha mãe não deixou eu fazer. Aí vem o que nós estamos falando aí, essa liberdade excessiva, pode tudo. E depois os pais ficam confusos, né? Como nós vimos aqui. O que eu faço? Não tem controle em casa, não tem controle na escola. Estava lendo um artigo também que falava sobre a educação na escola, e que nesse artigo dizia que os pais, os professores, eles levam muito tempo tentando ensinar coisas que deveria ter sido ensinado em casa. As crianças simplesmente não sabem ou não têm esse limite. Então, é importante que pai seja pai. A educação é dentro de casa. A escola vai dar o conhecimento e, né, vão ali alinhando uma coisa ou outra, porque a educação dá trabalho. É por isso que algumas pessoas, como esse exemplo que eu citei, falam, não quero criança que me dê trabalho. Alguém quer? Alguém quer criança que dê trabalho? Na verdade, a gente não queria, mas a educação, se você desejou ter filhos, né, ou se deseja ainda ter, deixa eu lhe dizer uma verdade, dá trabalho e dá muito trabalho. Mas é uma coisa muito boa de ver quando a gente pode entender que nós podemos ser influência na vida daquela pessoa, daquele filho, e que esse filho tem sido bênção para a sociedade, tem sido bênção para os filhos dele, da forma que você criou, mesmo ele te considerando um pai mau, porque muitas coisas você disse não, mas ele vai entender o seu valor. Então, aqui fala, queridos, que os pais não devem fazer é provocar os filhos à ira. E quando nós provocamos nossos filhos à ira, tem alguns itens que ele colocou aqui, né? Quando a gente não está presente no momento que eles mais precisam de nós. E eu estava pensando também, essa semana eu tive acesso,
sobre o colo que os filhos precisam. Isso aí não é uma coisa de criança pequena, não. Você fala, ah, meu filho já tem 20, 21, 30, 40, precisa mais disso? Precisa. É lógico que nem tem como, né? Você botar no colo. Mas o que é esse colo? É você ouvir, é você saber o que está passando, o que está sentindo, como é que está a vida, porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? E essa publicação que eu vi relata de uma menina que já estava, vocês devem ter tido acesso também, já estava pronta para ir para a escola e com mochila nas costas, estudava num bom colégio, foi na janela e pulou, né? Então a pessoa estava falando com o filho dela, né? Uma outra pessoa estava falando, poxa, fulano fez isso. O que problemas uma pessoa de 15 anos pode ter? E às vezes essa pergunta que a gente faz, a gente até fala para os nossos filhos, você tem escola boa, você tem não sei o que lá, você tem computador, você tem... Que não te falta nada, mas às vezes falta o colo, falta a conversa, falta o carinho. A disciplina ainda vai acontecer, tá, gente? A gente não pode confundir carinho, acolhimento, a gente precisa ser pais amigos sem ser amiguinhos. Amigo é quando você está ali pronto para ouvir e tal, mas também pronto a falar que aquilo está certo ou que não está. Mas amiguinho é quando você fala assim, não, eu preciso me igualar ao meu filho para poder conseguir a amizade ou o relacionamento com ele. Então, tem pais até que contam coisas suas, individuais, né, pessoais, para crianças ou para filhos, no afã de ter uma troca. Aí, quando ele precisa fazer uma intervenção, não tem como, porque amigo não manda, amigo não põe limites. Agora, o pai tem que pôr, né? Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, só terminando a questão do colo, até filho grande precisa de colo, tá? Tá, Orlando? Raquel precisa de colo, né? Então, mesmo que seja grande, né? Cláudia precisa de colo, né? Se a mamãe estiver ouvindo. É aquela hora, é aquele aconchego, filha, como você está? O que você está passando? Porque a gente pensa que a pessoa não tem problema, ou não tem como ter. Só que cada pessoa é um mundo, é um universo, e sente diferente. E precisa, muitas vezes ali, pelo menos só de ouvir o que o filho está falando, tá? Então, essa questão do colo vai entrar aqui, ó. Quando a gente compreende, quando os pais não devem fazer, né? Quando os pais não compreendem o mundo que eles enfrentam. E uma coisa que eu sempre peço a Deus, e quando eu olho para um adolescente ou um jovem aqui da igreja, quando eu lembro em casa, eu falo, Senhor, toma conta, cobre com as tuas asas. E eu gostaria de incentivar você, membro dessa igreja, a fazer o mesmo. Irmãos, a gente pode ter uma leve noção, mas acho que a gente não sabe tudo o que criança, adolescente, jovem passa. Antigamente, a gente era basicamente protegido por todos, né? Se a gente estivesse na rua fazendo uma coisa errada, vou contar para tua mãe era uma coisa que a gente parava de fazer, porque o vizinho estava olhando, tomava conta, né? Você não tinha que escolher se você quer ser menino ou menina. Se você nasceu menina, é menino. Se você nasceu menino, é menino. Enfim, hoje em dia os valores estão distorcidos, as coisas estão modificadas e as crianças ficam... que eu penso? Qual é o certo? É o que o meu pai fala ou o que lá fora fala? Então, gente, a gente precisa orar, a gente precisa acolher. A gente não pode olhar para adolescente como se eles fossem extraterrestres. Gente que a gente não acha que não fala, então eles têm que ficar lá no canto deles. Não, a gente tem que se chegar, oi, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando que eu ore por você por algum pedido? Nós que somos mais maduros, a gente tem que se abrir para isso, porque talvez não vai partir. Certamente, eu posso dizer quase que seguramente, muito difícil, vai partir deles em relação a gente. Então, a gente precisa disso, tá?
É muita coisa para falar, né? Mas vamos lá. Quando menosprezamos o que os pais não devem fazer, quando menosprezamos o potencial que existe neles, do qual ninguém, além de Deus, é totalmente conhecedor, né? Então, a gente tem que sempre incentivar aos nossos filhos o potencial que eles podem fazer. Não, você tem condições sim. Não, mas eu não aprendo. Não, você é inteligente, eu posso te ajudar. Ou se eu não tenho como te ajudar, mas eu posso procurar uma ajuda para você, enfim, tá? Eu anotei aqui de minha parte, que não está na revista, quando a gente fala palavras negativas, isso, irmãos, isso vai carregando até a fase adulta. Você sofreu a sua mãe ou seu pai ou alguém muito próximo de você, que você considerava muito, dizendo, você não serve para nada. Você até tenta, mas você não consegue realizar. Essas palavras, por mais que você pense, o adulto pense, não, eu já resolvi. Muitas vezes tem que ser até mesmo numa terapia para você ver até que ponto aquilo prendeu você como uma âncora e você está tentando andar e a âncora está te prendendo, está prendendo o teu pé. Então, em nome de Jesus, falem diferente, falem positivamente em relação aos seus filhos, mas não falem para eles, não chamem de burro, não chamem de idiota. Principalmente, não falem, você é igual ao seu pai, ou você é igual a fulano, né? E além da palavra negativa, ainda tem a comparação, que é uma coisa que devasta, porque quando você compara a criança a outro, você podia ser igual, olha só fulano, olha só o que ele faz. Quando você faz isso, você diz que aquela criança não pode ser, não é aceita como ela é. Ela precisava ser uma outra pessoa para poder você gostar dela, você aceitá-la. E as crianças precisam de aprovação. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, uma outra, tá? Eu queria deixar vocês à vontade, com muitas coisas que eu estou falando aqui, eu errei, tá? A minha já tem 23 anos e olhando para trás eu falo, ai, se eu tivesse feito diferente, né? Mas já me eximi dessa culpa, já tratei com ela e tratei comigo mesmo, já me perdoei, já pedi perdão, porque muitas vezes a gente faz o errado tentando acertar. A gente pensa que aquilo ali é a melhor coisa. Por isso, graças a Deus, tem a igreja, tem a EBD, tem palestra, para a gente saber onde a gente está errando, né? Então, eu estou confortável, mesmo não tendo sido vencedora em todas essas coisas, mas a gente precisa compartilhar. Fazer o que eles têm que fazer. Isso é uma coisa que é muito tentador para a gente, sabe por quê? Você sabe arrumar um quarto? Eu arrumo um quarto em 20 minutos, ou até menos, né? E muitas vezes tem que falar, ó, fulano, filho, arruma o seu quarto. E você pensa assim, ainda mais a gente que é mulher, se eu mandar fazer, é melhor que eu faça, porque eu vou mandar fazer, vai dizer que não vai fazer birra, vai não sei o que lá, e quando arrumar não vai fazer direito. Sabe de uma coisa? Eu arrumo. Aí tu arruma o quarto. Sabe o que vai proporcionar nessa criança? Primeiro, ele sempre vai achar que alguém tem que fazer as coisas para ele, lógico, você fazia, né? E outra coisa, vai bater para ele, vai diminuir a estima dele, a autoestima. Por quê? Se você faz tudo, é sinal que ele não tem condições de fazer nada. Ainda que seja uma coisa que ele possa fazer, mais para frente, na fase adulta ou da juventude, enfim, ele vai entender como eu sou incapacitado. Eu nunca fui na rua sozinha, nem seja quem mora aqui. Minha mãe nunca deixou eu ali a Bangu resolver uma coisa. Eu nunca resolvi uma coisa na escola, né? Muitas vezes os pais, não, eu vou lá resolver. Não, deixa, olha, você vai lá e fala com... Lógico, tem coisas que é o adulto que tem que ir, mas coisas que a criança pode resolver, deixa ela resolver. O quarto, vai falar? Vai, mas ele tem que fazer. O que você mandou, tem que fazer. Não ficou bem feito? Sinaliza, ó, ficou muito bom, né? Também derrotar, né? Tá vendo? Você fez errado. Olha,
legal que você arrumou, mas da próxima vez, olha, vou te ensinar aqui como que você pode fazer, enfim. Mas não fazer para as crianças aquilo que eles podem fazer, tá? Muita coisa, a responsabilidade dos pais, né? É, e isso reflete, gente, na vida adulta dos filhos e reflete nos netos, porque se você foi criado daquele jeito, muitas vezes você só tem aquele padrão, você não analisou, não fala, não, eu vou fazer diferente, não, minha mãe não mandava eu fazer as coisas, mas vou botar meu filho para fazer, né? Então, isso vai refletir também nos netos. Então, vamos pensar, tá? O que os pais devem fazer? Criar na disciplina e na admoestação do Senhor, tá? Outra coisa legal que eu aprendi com a nossa lição é criar, disciplinar e admoestar. Criar é nutrir ou alimentar. A disciplina tem um sentido mais amplo, que é treinamento e educação, correção, né? E o castigo é a punição, em consequência dos males que se praticam. A admoestação é a advertência verbal, tá? Então, isso que eu aprendi aí na lição, que tem essa diferenciação que Paulo faz aí. Aqui surge um importantíssimo assunto, criação de filhos. E ele vai falando aqui, o doutor Russell Shedd vai falar algumas coisas em relação, eu tenho que correr um pouco, mas eu vou passar rapidamente, porque eu acho que não vai dar tempo de falar tudo, mas se não der, semana que vem, como a lição é um pouquinho menor, a gente volta um pouquinho essa parte da criação de filhos, que eu tenho certeza que se você não tem filho, convive com quem tem. E se seu filho já está grande, às vezes você tem neto, então você pode ajudar de uma certa forma. E você é pai, né? Então, de uma forma, a gente vai sempre estar inserido nesse assunto. Então, o doutor Russell Shedd, né? Ele ressalta dois problemas aí em relação a pais e em relação aos filhos, tá? Em relação aos pais e aos filhos. O primeiro é falta de limite dos pais em relação aos filhos, né? Isso é uma coisa interessante que acontece. Muitas vezes os pais excedem alguns limites e a gente também precisa pensar sobre isso. Aqui ele fala, aprender autoproteção. Crianças que não recebem limites não aprendem a se proteger. A importância do limite. Então, as crianças que podem fazer qualquer coisa, elas não aprendem a se proteger. Também assumir as responsabilidades pelas próprias necessidades. Acho que nós falamos um pouco sobre isso. Pelos limites, as crianças aprendem o que elas precisam fazer para si. Ter noção de controle e de escolha. Esperar a recompensa dos objetivos. E respeitar os limites dos outros. Tudo isso nós aprendemos quando os pais nos dão limites, tá? E, como nós já falamos também, de uma maneira geral, toda a vida nós vamos receber não, né? Não dos pais, dos irmãos, dos professores, colegas de classes, patrões e superiores, dos cônjuges, não dos problemas de saúde. Aí ele fala aqui, o não da polícia, nos tribunais e até na cadeia. Mas aqui, essas instâncias, não o amor nem a misericórdia que deveria existir por parte dos pais, né? Então, não tem problema você dizer não ao seu filho. Muitas vezes a gente se sente assim, né? Poxa vida, tive que dizer não, a gente se sente mal, mas é para o bem deles, tá? O uso da vara é uma coisa assim, muito polêmica, porque tem pessoas que acham que não devem bater nunca e outras não. Mas o que nós aprendemos aqui é que a correção
achei também muito interessante que a lição nos trouxe, que é que nem remédio, né? Tem que ser na dose certa e quando necessário. Você não vai tomar um remédio quando você não precisa e se manda tomar um comprimido, você não vai tomar 10, você vai morrer ou vai passar mal, né? Então, a correção, né, um tapinha ali, que não é o espancamento, é porque tem uma hora, dependendo da idade, né, que é necessária. Agora, a gente precisa entender, fase de criança é criança, adolescente você já trata de uma maneira diferente, adulto, né? Muitas vezes a gente quer tratar tudo junto, mas o conversar é muito importante, né? E esse conversar não quer dizer que a disciplina não seja utilizada, tá? Nós já falamos também, né, que nós somos o terceiro na vida dos nossos filhos. Primeiro vem os amigos, a mídia, e depois os pais. E a ajuda dos universitários aqui, mais uma vez, que eu pedi. Então, finalizando essa parte, eu queria deixar aqui com os irmãos. Não basta mostrar o caminho e abandonar a criança à sua própria sorte, aos seus próprios pensamentos e decisões, sem que esteja pronta para tal. É preciso observar, não monitorar, vigiar o que a criança está entendendo, o que está fazendo com a disciplina e com o limite estabelecido pelos pais, né? Quando for velho, não se desviará dele, né? Já diz lá, Provérbios. Quando você já não está, quando você já não mais estiver presente no caminho, o seu exemplo permanecerá. E com certeza será prazeroso para o seu filho seguir o seu bom exemplo. Então, irmãos, além de ser, apesar de ser difícil, é uma coisa que vai permanecer. Um dia nós vamos embora, né? Mas os nossos ensinamentos vão ficar na vida dos nossos filhos. E que seja aí um caminho de proteção, né? E não de abandono, que seja disciplina e noção de limite, porque sem elas a criança se torna insegura e desconfiada, não tendo um referencial. Os vícios e as dificuldades serão mais intensas e os acharão alvos fáceis. Apresentarão problemas nos seus relacionamentos com prejuízo inicial no processo de aprendizagem escolar. Então, é muito importante que a gente perceba se a indisciplina e a falta de limites não é resultado de um conflito não resolvido pelo casal, muitas vezes isso pode acontecer. Identificar e procurar eliminar as causas da situação que está trazendo esse conflito para a família, discutir os problemas com franqueza, né? Percebendo, lógico, a capacidade que o filho tem de assimilar, buscar conhecer os objetivos dos filhos e procurar ajuda externa, caso você não esteja conseguindo ali, a gente não sabe tudo, não. A gente sempre precisa de ajuda. Então, semana que vem, eu passo aqui aos pais, oferecendo aos pais que foram maus. A minha foi bem má. A minha mãe foi bem má. Mas eu louvo a Deus por todas as maldades. Vocês vão entender depois. São os nãos, né? Só para não deixar muita coisa no ar. São os nãos que os nossos pais dão para a gente. Não deixam a gente fazer certas coisas que a gente queria fazer. E a gente olha e fala, minha mãe é ruim, meu pai é ruim, não deixa eu fazer isso. Mas que vão surtir bênçãos para a nossa vida. E um dia, quando a gente for adulto, a gente vai agradecer. Que Deus nos abençoe, tá? Semana que vem nós estaremos estudando, finalizando essa lição, com servos e senhores. Esse também é importante, porque todo mundo, de uma certa forma, trabalha e precisa saber como agir aí nessa questão de relacionamento, tá bom? Um bom dia.